Agora, vocês ficou preso só ao primeiro versículo aqui, o verso 2, É que é esse que ela mal, cita. que é mal de crente também. É pegar um versículozinho e aqui está o verso 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, é o verso 1. Nem surdo o seu ouvido para não ouvir. Isso aí é para gente sincera, está aqui. Pecadores íntegros, sinceros. Deus nunca vai deixar de ouvir. Aí começa uma outra narrativa, tem um mais, tem uma adversativa, mas, no caso de vocês, aí vem essa descrição miliciana, cara. É um negócio horroroso. É iniquidade praticada como deliberação, praticada na cara de Deus, praticada com ódio, com raiva, com sangue, com ameaça, com perversidade, com maldade, com mentira constante. Essa pessoa que vive esse estado na prática do pecado não conhece a Deus e não prova o benefício da graça de Deus. Agora, no dia que essa pessoa, com a integridade de um pecador que se enxerga, se percebe e percebe a sua maldade, como eu já contei tantas vezes aqui e já até afirmei aquela história do homem que me procurou na Galileia, que viajou comigo, membro do Esquadrão da Morte, e que tinha matado, segundo ele, 77 pessoas no curso da vida, eliminado, exterminado. E ele me ouviu pregar, a gente estava na Galileia, eu me lembro que de manhã eu tinha falado sobre Pedro, em Lucas 5, quando Pedro viu aquela multidão de peixes pulando na rede e tinham pescado a noite inteira sem pegar nada, e quando Jesus disse, lancem a rede outra vez, eles lançaram os peixes, quase afundaram o barco. Pedro ficou tão chocado, viu que tinha algo miraculoso, e chegou na praia e me agarrou e disse, afasta-te de mim, Jesus, porque eu sou um pecador. Aquele cara que empurra, eu não te mereço, puxando, não largando para sempre. Sai de mim! Sai de mim! Porque eu sou um pecador. E o cara, aquilo entrou dele porque ele disse a minha vontade ia dizer, sai de mim! Mas ao mesmo tempo, é tudo que eu quero, é receber esse perdão. Será que ele cobre pecados de um homem como eu? Aí eu contei a história de Manassés, rei de Israel, que deixava ele como noviço na tentativa de entrar no mosteiro. E eu contei tanta história braba para ele e fui dizendo, olha só, Paulo era do Esquadrão da Morte de Jerusalém, ele mesmo diz que matou, ele próprio matou muita gente e deu ordens e garantiu e validou a morte de um monte de outros. E tinha autorização para matar, justiçar, prender, fazer o que quisesse. Tamanha era a autoridade que ele tinha conseguido das autoridades religiosas de Jerusalém. E olha só o que ele se tornou. E como a graça de Jesus fez o cara falar as coisas mais impensáveis até então. Mais impensáveis. Como ele diz em Romanos 7, ele conhecia com integridade o fato de que ele era um pecador. É uma confissão de integridade total, porque a primeira sinceridade que eu tenho que ter é com o meu próprio estado de ser pecaminoso. Desgraçado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O pecado habita em mim. Eu me vejo querendo fazer o bem, de repente me pego realizando o mal. É a descrição dele. Quem me livrará? Ah, ele dá graças a Deus pela cruz, por Jesus, pela ressurreição, porque tudo estava consumado.
E ele começa o capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, agora, esse novo aeon de consciência, agora, pois, por causa de Cristo, por causa da cruz, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. A lei da vida, a lei da graça em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se você quer ser esse pecador aqui de Isaías 59, que derrama sangue, que faz maldade e tudo mais, João diz que se a gente vê alguém pecar, não para a morte, que a gente interceda por ele e o Senhor o perdoará. Aqueles que não estão pecando para a morte, só estão pecando como seres humanos. Mas aqueles que pecam para a morte, que é como esse aqui que derrama sangue, que mata, que esfola, que destrói deliberadamente, é uma descrição horrorosa. E diz, olha, Deus está perto, não está longe, mas vocês entraram num estado de perversidade indizível. Aí você me pergunta, e esses caras, então, não tem mais jeito? Ora, Manassés foi pior do que esses bichos aqui, e teve jeito para ele, teve graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas tem que vir com arrependimento, tem que vir com consciência. Quando você vive da prática do mal, e que não é aquela prática ingênua, tola, de uma pessoa que não tem consciência do que faz, que pratica na ignorância. A Escritura diz, os apóstolos dizem, que o pecado da ignorância está coberto. Tem propiciação para o pecado da ignorância. Os nossos e os do mundo inteiro. Mas quando se trata desse pecado deliberado, hitleriano, perverso, de um nazismo ideológico na prática do mal, da eugenia, da manipulação do próximo, a pessoa vira diabo. Aí, esse diabo pode se converter? Pode. Num milagre extraordinário, como de Manassés, como na vida de Paulo, como na vida de tantos outros, que passaram por uma metamorfose, deixaram para trás a lagarta venenosa e sofreram a angústia do arrependimento no casulo da dor de consciência e encontraram um lugar de arrependimento diante de Deus. E aí ouvem o Espírito Santo dar o testemunho de que já não há agora, já não há mais nenhuma condenação para esses que arrependidos se entregam e vêm para Cristo Jesus. Não existe justificação para o cínico, para o que pratica pecados deliberados, para o que trama a maldade. Não, ele continua, como diz aqui, separado. E se continuar assim, morrerá separado. E vocês todos sabem que eu creio na graça que vai de misericórdia, de eternidade a eternidade e tudo mais, mas eu não sou um universalista. Ninguém é obrigado a ser. O cara pode ir para o inferno. O inferno no qual eu creio não é como o inferno dos crentes, espaço temporal, linear, um lugar onde o cara fica lá sofrendo pior e mais do que o diabo conseguiria imaginar. Não, é uma outra concepção. Uma hora dessa eu já determinei que vou fazer um curso para quem quiser saber essa sequência escatológica
de pecado, estado intermediário, inferno e outras coisas mais, eu vou querer dizer a vocês o que eu penso. Agora, concluindo a questão, é o seguinte: não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação para os pecados da ignorância, porque nós temos um advogado junto ao Pai que faz propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda, diz o apóstolo João, pelos do mundo inteiro. Agora, aqui Isaías 59 está falando do perverso, que vive em estado de perversidade crônica e que fez uma opção pela maldade. Aí Jesus diz que essa pessoa está em João 8, como eu já preguei aqui tantas vezes, semana passada repeti, vira diabo. E aí continua separado de Deus. Inferno é a separação de Deus. Esse tipo de vida já é inferno. Já é inferno.